Olá! Hoje nós vamos falar dos pequenos livros de Monteiro Lobato. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Estes pequenos livros, Os Espiões da Emília, As Jabuticabas e Era Onça Mesmo, bem, não há dúvida que eles foram publicados de forma oportunista, porque alguns deles fazem parte de outros livros, como As Caçadas de Pedrinho. Mas o fato é que eles servem, sim, para uma criança pequena que está começando a ler. Tem, inclusive, algumas explicações de palavras difíceis aqui. É uma introdução ao universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que realmente vai gerar uma dúvida aqui é o conteúdo destes livros. Veja a resenha e nós voltaremos a discutir em seguida. Publicados como mini-livros de Monteiro Lobato, As Jabuticabas e Era Onça Mesmo e Os Espiões da Emília são livros mais simples que podem encantar os menores leitores e servem de introdução à obra de Lobato. Tem inclusive a indicação do significado das palavras mais difíceis. Mas aí surge uma questão complicada, a caçada da onça, o que hoje é proibido. Só que nós adultos não podemos ter medo de mostrar que as coisas mudam com o tempo. É preciso contextualizar. Antes, as onças eram um perigo para os seres humanos. Hoje, os humanos são um perigo para as onças. Pense comigo, se tivermos medo de falar das mudanças, as crianças não estarão preparadas para elas. E no mundo que muda cada vez mais rápido, isso será uma grande desvantagem. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Os livros de Monteiro Lobato geram vários debates. Um deles sobre o racismo, que nós vamos ver em outro vídeo aí pra frente. Mas também questões que hoje são tratadas de forma completamente diferente, como a caçada da onça. Algo que antes não era proibido, mas hoje é. E por quê? Porque surgiu a consciência da ecologia, da necessidade de preservação, da natureza, dos animais. Então, as coisas, como eu estava dizendo, mudam com o tempo. E isso é uma maneira de apresentar as mudanças. Ou seja, este livro, E Era Onça Mesmo, que muitos podem julgar inadequado, é na verdade uma oportunidade para iniciar uma discussão desta mudança e de por que houve esta mudança. Veja esta página na qual os personagens estão matando a onça. Dá para perceber? Bom, por que eles estão fazendo isso? Porque eles são maus? Narizinho, Pedrinho são maus? Ou porque eles tinham a necessidade de se defender? É apenas uma história infantil, mas ela mostra uma realidade, que os seres humanos matavam os animais, selvagens principalmente. E o que aconteceu? Nós ficamos sem esses animais. Existem as espécies em extinção. E também degradamos o meio ambiente. E nós tiramos o equilíbrio do meio ambiente. E o que acontece em seguida? Enchentes, poluição, calor demais, seca, a elevação da temperatura do planeta. Portanto, nós estamos pagando o preço. Veja que este livro foi publicado em 1924. E nesta época o Brasil tinha 30 milhões de habitantes. E quantos habitantes o Brasil tem hoje? Sim, 208 milhões. Olha a diferença. Então, quantas terras foram devastadas, quantas florestas foram queimadas para isso acontecer? E quantos animais foram mortos? Mas como eu disse, nós não podemos ter medo de dizer que as coisas estão mudando e que as coisas mudam. Nós estamos adquirindo uma consciência que não havia antes, a consciência da ecologia. E por que aconteceu essa mudança? Principalmente porque o próprio ser humano foi prejudicado. Então ele está, na verdade, protegendo o seu habitat, porque nós habitamos na Terra. A ecologia só aparece com essa conscientização. E este livro é uma oportunidade de proporcionar a reflexão sobre este assunto, sobre as mudanças
na consciência dos seres humanos e nas atitudes que nós precisamos ter. Porque cada ato tem uma consequência. Jogar um plástico na rua tem uma consequência ou não? E como eu disse, nós não podemos ter medo de mostrar um livro como esse. Mesmo que seja para mostrar o que os seres humanos fazem de errado. Mesmo que seja para aprender com esses erros. E o ser humano continua errando muito. Vamos torcer para que as novas gerações não cometam esses erros, para que elas aprendam mais do que a gente. E daqui uma semana a gente volta. Não se esqueçam de dar o joinha e de se inscrever no canal. A gente continua essa discussão. Até lá!